né? A gente vai colocar algumas situações agora que as dimensões do corpo são importantes para responder, né, a questão dos valores das forças, né? Então vai ter uma nova condição que a gente vai estudar, que é semelhante àquela primeira, mas que também vai depender dos pontos de aplicação da força, tá? Então, por isso agora, diga. Você fez alguma coisa para aumentar o áudio depois que eu falei? Porque agora parece que está estourando. Cara, então não sei o que fazer. Então vamos fazer assim, eu vou desligar aqui, né, e vocês estudam pelo livro, porque aqui não tem nada que eu possa fazer, cara. Tá, todo mundo tá assim? Todo mundo tá com dificuldade para ouvir? Não, pra mim não. Pra mim tá normal. Para a Ana tá normal, para o Gustavo tá normal. Para você... Eu vou sair e entrar de novo. Você tá com problema? Então você diminui o som. Você tá alto demais? Não, mas o problema agora não é o volume. Eu vou sair e entrar. Beleza. Talvez seja a internet. Isso, tenta aí para ver se funciona. Então vamos lá. Então vamos primeiro começar com uma situação que a gente já conhece, tá bom? Então deixa eu só colocar para gravar aqui. Pronto. Então uma situação que a gente já conhece. Primeiro a gente vai fazer aqui um estudo de equilíbrio que não envolve, né, as dimensões do corpo. Então vamos lá. Não, a gente não vai precisar, né, se preocupar com a largura do objeto, com a altura, para poder responder a pergunta. Então, um exemplo mais simples que a gente pode colocar é aquele que a gente já estudou mais de uma vez, né, que é um objeto em repouso sobre uma superfície horizontal, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Ó. Cadê, meu amigo? Aqui é o nosso bloquinho. O bloquinho tá meio trololó ali, né? Tá meio triste. Vamos botar um bloquinho mais arrumadinho aqui. Tá ali o bloquinho, não tá tão arrumadinho, mas tá bom. Então agora eu vou representar as forças que atuam nesse bloco. Se eu disser para você, se a massa desse bloco é de 1 kg, ok? E a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, com esses dados, você é capaz de determinar o peso desse corpo. Eu digo mais, eu digo que esse corpo está em repouso, está parado. Bom, então ele está parado, tem um peso aí de aproximadamente 9,8 newtons, né? E, se estando ele parado, se eu perguntasse assim, quais são as forças que estão atuando nesse corpo? Aí você vai dizer, professor, você está parado ali na horizontal, então as forças são força-peso e força o quê? Qual que falta ali? Força-peso. Força normal. Força normal. Força normal é sempre perpendicular à superfície em que o corpo está apoiado. Então, ali, força normal. Eita, força normal virou um coração, não é isso que eu queria. Força normal, deixa eu desenhar de novo. Força normal. Força, peso e força normal. Tem alguém chegando aí? Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui. Opa, de novo. Quem será agora? O Bernardo. Então tá. Então temos aí força normal, força, peso, tá bom? Bom, aí se eu perguntasse para você, bom, ficou uma força só ali, né? Mas tudo bem, você entende que são duas. Deixa eu tentar desenhar melhor aqui. Aí, assim tá um pouquinho melhor. Cadê força? Vem para cá. Pronto, tá. Força normal e força-peso. Então, se você conhece a força-peso, professor, eu sei calcular a força-peso ali. Força-peso é igual a massa do corpo vezes G, né? Facinho. Massa é 1,0 kg. G igual a 9,8. Então, se eu precisasse calcular o peso, né, 9,8 newtons. Né? Aí você perguntasse para você, o objeto está ali parado, qual o valor da força normal aplicada nesse objeto? Aí você fala, nesse caso é simples, né? A força normal, ela vale, opa, não precisa botar certo aqui não, para igualar o valor, ela vale ter o mesmo valor da força-peso, porque, né, o bloco está em equilíbrio. Né? Se o bloco está em equilíbrio, o que nós podemos dizer sobre a resultante? Que
equilíbrio. O bloco está em equilíbrio, por quê? Então, né? Então, podemos concluir o quê? Vou aplicar qual lei? Pela primeira lei de Newton, estou justificando aqui, não. Pela primeira lei de Newton, como é que separa isso? Vou separar assim. Pela primeira lei de Newton, a resultante é nula. Então, nós estamos aplicando a primeira lei de Newton, né? Então, o bloco está em equilíbrio. Então, pela primeira lei de Newton, a resultante é nula. E, portanto, né, FP tem o mesmo valor do que força normal. Já está escrito isso aí. Ah, então a gente sabe aplicar, né? Aí você pergunta, mas isso não depende do tamanho do objeto ali? Não, né? Você não se preocupou com a largura do objeto, né, com a altura dele para responder essa pergunta. Simplesmente você olhou, não, ele está parado, né, a força-peso tem o mesmo valor da força normal, né? Porque ele está em equilíbrio. Em algumas situações, vou dar agora uma outra situação para você perceber a diferença aqui. Então, esse foi o exemplo 1, agora eu vou dar um exemplo 2. No exemplo que eu vou dar agora, a gente vai precisar de conhecer, né, primeiro as dimensões do objeto para poder responder a pergunta. Né? A pergunta aqui no primeiro foi o quê? Eu só falei, não escrevi, né? Qual o valor da força normal? O valor da força normal é igual ao do peso, né? Pois o objeto está em equilíbrio. Então, a resultante é nula. Ok. Agora vamos responder uma outra situação, aplicando a mesma lei, né? Então, vamos lá. Segunda situação, segundo exemplo. Aí a gente vai entrar já no novo estudo, né, que é o estudo do equilíbrio de corpo extenso, né, ou seja, quando eu preciso considerar as dimensões do corpo para poder responder a pergunta. Aí a gente vai ter que estudar uma nova condição de equilíbrio, até um pouco semelhante, né, à primeira, só que também vai depender dos pontos de aplicação da força. Então vamos lá. Então, vamos responder aqui a seguinte situação. Eu vou colocar aqui como se fosse uma tábua, uma prancha, né? Você pode pensar como sendo uma prancha aqui, ó. Ok? Aquela madeira que vocês compram no material de construção, às vezes para usar em obra, né? Alguma coisa. Ficou muito grosso, né? Deixa eu fazer uma coisa mais fina. Uma prancha. Tipo aquelas que tem na piscina, o cara dá um pulo e mergulhar, sim, né? Só que isso aqui está solto aqui. Né? Então tem essa prancha, pode ser de madeira, tá? E eu vou dizer para você, ó, vou até usar os mesmos dados, a massa dessa prancha é de 1 kg. Pô, prancha de quê? De isopor? Você falou que é de madeira, de 1 kg só, né? Então vamos usar um valor maior, né? Uma prancha dessa deve ter o quê? Sei lá, não tenho a mínima ideia. Vamos colocar um valor de 15 kg. Então temos 15 kg, sabemos que no local a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mais uma informação que a gente deu lá? Sim, está em repouso. Mesma coisa, então, né? Só que a massa é diferente porque a prancha é grande, né? Então a prancha está em repouso. Só que ela está em repouso, ela está apoiada em dois pontos diferentes aqui. Ela não está apoiada no chão, né? Eu botei como se fosse um calço aqui, ou um suportezinho, né? Suporte 1 aqui, como se fosse um pezinho, né? Como se fosse um pé aqui. Vou chamar de 1, de 2. Aliás, esse aqui não vou nem colocar na ponta. Vou colocar um pouquinho para cá, ó. Até para... Então, supor que por algum motivo alguém colocou essa prancha aí, né? Por alguma razão, não sei, para colocar materiais em cima, né? De repente não queria colocar direto no chão, então ela posicionou dessa forma aí, por alguma razão que a gente não conhece. Tá aí, 1, 2. Ok? 1, 2 são os apoios. Então, se fosse um suporte, um pé ali, né? Está apoiado aí na prancha, não está direto no chão. E esses apoios estão apoiados no chão, obviamente, né? Deixa eu colocar aqui, desenhar uma linha representando o solo, o piso ali, né? Onde estão apoiados esses dois pés, esses dois suportes, ok? Então tá assim. Suponho aqui está um pouquinho torto o segundo, mas se considere ali, deixa eu refazer o desenho, né? Esses triângulos não ficaram muito bonitos. Rapidamente a gente faz aqui. Deixa eu tentar desenhar de novo aqui, para ver se ele fica mais arrumado. Então tá aí. Os dois suportes e o chão desenhado ali.
Então tá bom, entenderam, né? Figura? Entenderam? Acredito que sim. Quem não entendeu, fala aí. Você está olhando de lado, tá? Você está olhando de perfil. Você está olhando de cima, de lado. Então você tem ali 2 triângulos simbolizando o pé, né? O pé 1, suporte 2. Ok? Então essa prancha aí tem massa de 15 kg. Vou dar também aqui algumas medidas, caso sejam necessárias para a gente responder, né? Por enquanto não vão ser, porque a gente não sabe ainda, né, qual é a teoria por trás dessa questão, mas a gente vai já começar a colocar um problema aqui para vocês, que vocês não vão conseguir responder, mesmo conhecendo a primeira lei de Newton. Então vou dar aqui a distância de 260 centímetros. Então, de um pé para outro tem 260 centímetros. Do segundo pé até a borda aqui da tábua, você vai ter mais 40 centímetros. 40 centímetros, ok? Então tá. Primeira coisa que você vai aprender aqui agora. No caso anterior, como é que a gente representava a força-peso do objeto? A gente representava ele no centro do objeto, né? Então aqui, como essa prancha aqui há uma simetria, né? Em relação a uma linha vertical que eu possa traçar aqui no meio. Como assim, professor? Eu posso pegar essa prancha e cortá-la. Imagina eu cortando essa prancha como se estivesse fazendo um corte mesmo com um serrote, né? Quero cortar em dois pedaços com as mesmas dimensões. É possível fazer isso, cortando aqui na vertical? É, né? Há uma simetria, eu posso cortar, só medir, né? O tamanho total dela é 3. Não posso chegar aqui no meio, a 1,5 m da borda, e fazer um corte, né? Fazer um corte ali, não desse jeito, tá torto. Assim na vertical, ainda continua torto, mas você já entendeu, né? Faz um corte ali na vertical, eu posso dividir essa prancha em 2 partes iguais, idênticas, inclusive com a mesma massa, 7,5 kg e 7,5 kg, né? Com as mesmas dimensões, né? 1,5 de largura cada pedaço, a mesma altura cada pedaço e a mesma profundidade cada pedaço. Então você vai ter 2 pedaços iguais da madeira. Isso significa o quê? Significa que toda vez que você conseguir fazer isso, você pode representar o peso da peça completa, no caso a peça de 3 metros de largura, você pode representar o peso no centro dela, né? Então você vai pegar um ponto ali, deixa eu marcar esse ponto de vermelho, vamos pegar aqui 1,5 m, aqui mais ou menos no meio, aqui você vai medir com a trena, pega uma fita métrica, uma trena e mede ali 1,5 m da borda, então você vai desenhar ali no meio a força-peso, aqui no meio, aqui da... Tá torto, né? Bom, agora melhorou. Tá mais para um lado que para o outro, aí tem que usar régua, né? Não tem jeito, tem que pegar uma réguinha aqui e medir, né? Mesma distância para um lado e para o outro. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou ver, usar uma réguinha aqui, usar uma caneta. Vou ver aqui se eu consigo medir. Tá bom, está praticamente no meio. Medir as duas distâncias, estão praticamente iguais, então tá bom. Então ali está representado o que, professor? O peso da prancha. Então, sempre que você tiver corpos que guardam uma simetria, né, em relação a uma linha em que você pode cortar o corpo em 2 partes idênticas, então fica fácil você representar o peso desse corpo, né? Agora, se tiver um objeto assim, né, já vai ser mais difícil, né? Onde que eu vou representar o peso desse corpo, né? Aí, aqui, onde que eu vou colocar o peso? Então, não há simetria, né? Quando eu corto aqui, né, eu tenho 2 partes diferentes, tá? Então, são casos mais complicados, por enquanto a gente não vai trabalhar. Vamos trabalhar com os casos mais simples, depois a gente vai abordar, né, casos como esse, quando a gente tiver um pouco mais de conhecimento. Então tá. Então aqui eu já sei agora representar esses corpos mais simples, como que eu represento o corpo. Se eu pegar, por exemplo, uma esfera, né, onde que eu vou desenhar o peso dele? No centro da esfera, né, porque há uma simetria da esfera. Eu consigo cortar a esfera em 2 partes iguais, né, passando, né, pelo centro dela. Então, aquele ponto central, você pode representar o peso da esfera, desde que ela seja homogênea, claro, né? A esfera tem a mesma densidade em todos os pontos, tá bom? Então, tá bom. Feito isso, nós temos o peso do objeto. Tá. Agora eu pergunto para vocês o seguinte. Se esse objeto está parado, a soma das forças sobre esse objeto tem que ser nula, né? Se eu somar as forças atuando nesse objeto, tem que ser nula. Eu pergunto para vocês, tem mais alguma força atuando nessa prancha? Diga para mim alguém. O que vocês acham? Tem mais alguma força aplicada nessa... Oi? Boa tarde, professor. Boa tarde.
E aí, o que vocês acham? Tem mais alguma força aplicada nessa prancha? A prancha está apoiada, né, ali no cavalete ou no tripé, alguma coisa assim, né, no suporte. E a prancha tem um peso, ela está parada a velocidade zero, né, está em repouso. Então a soma das forças, né, de acordo com o que a gente já estudou, a soma das forças tem que ser zero. E aí, o que você acha? Tem mais força aplicada aí? Tem 26 pessoas na sala. Alguém deve ter microfone, né? Eu acho que tem. Esses dois pés que estão deixando ela acima do chão, estão aplicando, acho que uma força nela para deixar ela lá em cima. Isso. Eu acho. Isso. Cada pé desse está sustentando a prancha. Então, cada pé desse aplica uma força. Eu vou representar, então, essa força. Vou fazer outro desenho mais simples. Vou simplesmente colocar uma linha para representar a prancha, tá? Só para simplificar. E desenhar só as forças sobre essa. Então, essa linha aqui para a gente vai representar aquela mesma prancha lá, tá? Então, essa linha está feia. Deixa eu fazer outra aqui. Pronto, acho que vai ficar um pouquinho melhor. Tá bom. Então, essa linha representa a prancha. Está simplificada agora. Não representei a espessura dela, né? Agora eu vou representar as forças. Então, nós sabemos que tem um peso ali. Deixa eu colocar o peso novamente. Está no meio, né? Aqui o peso. E tem mais duas forças, né? Quais são essas forças? As forças que aqueles pés ali, aqueles apoios, né? Estão exercendo na prancha. Então, chama força de apoio, né? Força do apoio 1, força do apoio 2, né? Ah, quero chamar de normal. Pode ser normal também. Vou chamar força do apoio 1. Então, esse 1 aqui, ó, é um apoio, ou um pé, né? Um cavalete, o que você acha melhor aí? Então, cada cavalete desse ou cada pé desse está exercendo uma força. Vou desenhar aqui, ó, a força que o cavalete 1 está exercendo. Vou chamar de FA1, de apoio 1, tá? E força do apoio 2. Vou desenhar aqui uma força. Aqui. Força do apoio 2. Vou colocar os nomes, né? Então, aqui temos a força peso. Aqui temos a força, né, que cada pedra aqui está exercendo. Então, força do... chamei de apoio, né? Força de apoio 2. A tábua está apoiada naquelas peças. Então, chamei de apoio, força do apoio 1. Se elas estão só apoiadas nesses dois suportes, dois apoios, então nós temos essas três forças aí, ok? O que nós podemos dizer? Bom, primeiro, a gente sabe o valor da força peso. Se não sabe, a gente sabe calcular, né? Tem ali a massa, tem G, só multiplicar M vezes G. Tá, agora a pergunta é a seguinte: o que podemos dizer sobre a soma dessas três forças? O que eu posso dizer sobre a soma dessas três forças? Pensa aí. O que é? Vai dar nulo a força? Vai dar nulo, né? Vai dar nulo. Deixa eu pegar aqui o mousezinho aqui para poder trabalhar melhor. Eu acho que você está mantendo o equilíbrio. Se iguala. O que aconteceu? Eu saí para pegar o mouse. Na equilíbrio, ela se iguala a isso. Ok, então eu vou escrever alguma coisa aqui em relação a esse equilíbrio que você falou, aí se você vai me dizer se você concorda ou não, tá? Então eu posso dizer o seguinte, que a força peso, eu chamei de P ali, né? Força peso, mais a força A1 deixa minúsculo mesmo, uma força 1, botar menos porque ela aponta para baixo aqui, né? Menos porque ela está apontando para baixo ou para cima, ao contrário, né? Força peso aponta para baixo, vou colocar menos, a força 1 aponta para cima, vou colocar mais. E a força 2 mais, porque ela aponta para cima, A2. Se eu somar esses três aí, se eu fizer essa operação, tem que dar quanto, você falou? Zero. Zero. Por quê? Porque a prancha está em equilíbrio, né? A prancha está em equilíbrio, ok? Está em equilíbrio. Beleza, então. Show de bola. Exatamente isso. Né? Nós podemos escrever isso aí. É a condição de equilíbrio, né? É uma que a gente já aprendeu, né? Aplicando a primeira lei de Newton. Então, aplicando a primeira lei de Newton, nós podemos escrever que menos Fp mais Fa1 mais Fa2 tem que dar um resultado zero. Veja que eu estou somando as forças, somente as forças verticais. Nem me preocupei com as horizontais, né? Se é que tem, né? Talvez não tenha. Mas eu me preocupei só com as forças verticais. Se eu somo todas as forças verticais aplicadas à prancha, a soma tem que dar zero, porque a prancha está em repouso, né? Apliquei a primeira lei de Newton. Bom, daqui eu só conheço o quê? Deixa eu ver.
Eu só conheço, deixa eu ver aqui, voltar um pouquinho, conheço G, conheço a massa da prancha, 15 kg, então posso calcular o peso dela, né? Então a única coisa que eu sei calcular aqui por enquanto é o peso da prancha. Como que eu calculo o peso da prancha? O peso da A prancha, massa pela gravidade. chamei de força-peso, né? Então força-peso da prancha vai ser igual a massa vezes a gravidade, ou a aceleração da gravidade, exatamente. A massa é 15 kg, a aceleração que está usando 9,8, né? O livro usa muito o valor 10, né? Então 15 vezes 10 daria 150. 15 vezes 9,8. 15 vezes 9,8, vamos ver. 147, eu olhei aqui na calculadora. Deu quanto? 147. Deixa eu anotar aqui, então, 147 newtons. Então está aí 147 newtons. Agora surge um problema. Se eu perguntasse assim, ó, qual o valor que é aplicado pelo suporte 1, pelo pé 1 na prancha? Então, ou seja, qual o valor da força FA1? Seria uma possível pergunta, né? Por alguma razão precisa saber disso. Aí eu poderia perguntar também, qual é a força A2? Diga, pode falar. Eu poderia dividir esse valor por 2, mas eu estou meio em dúvida, porque metade da prancha, uma parte da prancha está para fora. Então, o peso que um pé apoia sobre a prancha pode ser maior. A força que um pé faz na prancha pode ser maior do que o outro, porque o pé 2 ali, ele está pegando uma parte maior da prancha, que está para fora também. Aí eu fico meio em dúvida. É exatamente isso, né? Se você fizer esse experimento aqui no laboratório, colocando em cada lugar do pé 1 e do pé 2, você colocar uma espécie de balança, né? Botar uma balança ali no lugar do 1, uma balança no lugar do pé 2, você vai encontrar valores diferentes, exatamente por esse motivo que você citou, né? Porque a distribuição, né, da prancha em torno dos dois pés é diferente, né? Você vê que o pé da esquerda, o pé 1 ali, o apoio número 1, ele está colocado no início da prancha, né? Bem no iníciozinho, né? E o pé 2 ele está um pouco para dentro, né? Então, sobre o pé 2 ali, né, você tem uma quantidade de prancha, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? Você olha ali, imagina que fosse uma pessoa, né, no lugar daquele apoio ali. Uma pessoa no lugar do apoio 1, uma pessoa no lugar do apoio 2. A pessoa, no lugar do apoio 2, estaria exercendo uma força maior, porque ela está suportando uma carga maior em torno dela, né? Exatamente isso. Mas para ter certeza disso, só se você fizer experimento em laboratório mesmo, né? Colocava ali uma balança, né, no lugar do 1 para medir a carga, né, que aquela peça ali está recebendo, colocaria uma balança no lugar do pé 2, exatamente isso. Aí você verificaria realmente que os valores são diferentes, né? O valor da força 1 é diferente do valor da força 2. Aí você pode perguntar, então qual é a condição, né, que me permite calcular, qual é a condição que me permite calcular os valores dessas forças 1 e 2? Veja que quando eu apliquei a primeira lei de Newton, ela não nos permitiu calcular, né? O que a primeira lei de Newton pode dizer para a gente? Ela pode dizer o seguinte, o que a gente pode responder aqui em relação àqueles valores? Ele pode dizer o seguinte, ó, eu vou escrever aqui, você diz se você concorda comigo. Eu posso dizer, ó, se o valor do peso é de 147 newtons, então a gente pode dizer que FA1 mais FA2 tem um valor de 147 newtons. Isso a gente pode dizer, né? Porque a gente sabe que o peso é 147, né? E essas duas forças juntas vão ter que anular o peso ali, né? Na hora que eu somar FA1 mais FA2 mais o peso, tem que dar zero. Então, o valor, né, o módulo de FA1 mais FA2 tem que ser 147. Se você jogar isso aqui na expressão lá de cima, ó, menos FP mais FA1 mais FA2, vai dar zero, né? Porque menos FP está aqui, ó, é menos 147, né? Mais 147 vai dar zero. Então está de acordo com a nossa primeira lei de Newton, aplicado para forças, ok? Tá, deixa eu só ver quem está aqui na portaria, já volto.
Voltei. Entendido aí? Então é isso, né? A soma das duas é 147. Mas eu não sei o valor de cada uma. Eu sei, por exemplo, se uma vale 10, né? Se uma, por acaso eu descobrir que uma vale 10, a outra vai ter que valer 137, ok? Se por acaso eu conseguir descobrir que uma vale 47, a outra vai ter que valer 100. Por quê? Porque a soma das duas, pela primeira lei de Newton, a gente sabe que tem que dar os 147 ali, né? Porque a soma das três tem que dar, elas se anulam, né? E tem que dar o resultado zero, né? Em termos de valor, né? Então a resultante é zero. Tudo bem até agora? Então tá. Agora eu vou passar para vocês a condição que a gente vai ter que verificar nesses casos aqui, em vez de que é importante para a gente, até a intuição, né? Alguém já disse, eu acho que o 2 tem que suportar uma força maior, né? Então, por exemplo, se eu colocar o 2 lá na extremidade, né? Se eu colocasse esse 2 aqui, esse apoio aqui, ó, também colocasse na extremidade aqui, ó, né? Deixa eu desenhar aqui. Se eu tirasse o 2 daqui e trouxesse para cá, colocasse o 2 também na extremidade, aí sim, né? Você teria a mesma distribuição de massa em torno dos dois apoios, 1 e 2. Aí eles exerceriam a mesma força. Então, se o apoio 2 estivesse lá na extremidade, e a gente fizesse o experimento no laboratório medindo, né, a força 1 e a força 2, a gente verificar que cada uma delas teria o mesmo valor, né, de forma que a soma desse 147. Então, cada uma delas valeria quanto? 147 sobre 2. Mas como elas não estão colocadas, né, esses apoios não estão colocados na mesma situação ali, né, em relação à peça de madeira, uma está na extremidade e a outra não. Então, cada um vai suportar uma força de valor diferente. Então, professor, como é que eu vou descobrir, né, o valor dessas forças? Então, eu vou passar para vocês agora uma condição, né, que tem que obedecer, esse conjunto de forças tem que obedecer, para que a tábua ali permaneça em equilíbrio. Então, como ela está em equilíbrio, vai ter que obedecer, além da soma das forças ser zero, vai ter que obedecer uma outra condição, que a gente ainda não conhecia, né? Vamos passar aqui agora, tá? Que é a seguinte: o que você vai fazer? Você vai imaginar novamente esse mesmo desenho aqui, tá? Da tábua, vou fazer aqui embaixo. Então, vou desenhar uma linha simplificada, simbolizando a nossa prancha, né? Nossa tábua. Tá aí a linha, tá torta, deixa eu fazer de novo. Tá? Aí você sabe que tem um apoio, né? Qual a distância? É importante saber, né? A distância do apoio, tá vendo? 2 a borda é 40 e da outra borda 260, né? Então tá, então você sabe que tem um apoio ali, então vou desenhar, em vez de desenhar o apoio, vou desenhar a força, né? Vou desenhar as forças aqui. Vou desenhar, você vai repetir o desenho? Vou repetir o desenho. Tá, aqui, ó. Vou desenhar só as forças agora, tá? Então tem Fa1, Fa2 e o peso, né? O peso está aqui no meio. Então, tá. Então, suponho que esse seja o peso. Aí, se quiser dar os nomes, você escreve aí, né? Força, peso. Vai fazer tudo de novo? Sim, vou fazer tudo de novo. Aqui é o A2, né? Força A2 e força A1. Eu que dei esse nome, né? Se quiser dar outro nome, chama de F1 e F2 também só, não tem problema nenhum. Desde que você faça o desenho para identificar, né? É importante sempre fazer o desenho. Então, você sabe que a força A2 está a 45 centímetros da borda, né? A força peso, né, está a 150 centímetros da borda, porque a peça inteira, deixa eu ver se eu coloquei a medida lá, ó, tá vendo? 260 mais 40 dá 300 centímetros, que equivale a 3 metros, né? Então, como o peso é representado no meio da peça, então a força peso está de cada borda a 1,5 metro, né, de cada borda, tá bom? Então tá, então você tem essas medidas. Então a condição é a seguinte, ó. Primeira coisa aqui, a gente vai representar um eixo X aqui na nossa própria peça de madeira, só para a gente poder localizar as forças, né? Localizar os pontos de aplicação da força. Então, desenho um eixo X, desenho errado, vou desenhar de novo, toda hora estou errando isso. Está lá o eixo X. Professor, você vai usar o eixo X para quê? Só para localizar, né, aonde as forças foram aplicadas na madeira. Ah, professor, mas você coloca o eixo X ali com a origem aonde? Eu vou colocar a origem do eixo X aqui, tá vendo? Na borda esquerda da madeira. Então, aqui para a gente, essa posição ali vai ser x igual a zero. Deixa eu arrastar o eixo direito. Pronto, tá ali. Então nós temos o eixo x. Posso até colocar um pouco acima para você enxergar melhor? Vou colocar aqui um pouquinho acima. Tá ali o eixo x, né? A borda esquerda, essa borda ali, deixa eu marcar com um tracinho aqui, tá vendo? Um tracinho vertical, vai ser o nosso x igual a zero. Professor, para que você vai usar esse... Epa, o x ficou esquisito. Para que você vai usar esse x? Só para localizar, né, as forças, onde estão aplicadas as forças. Então, vamos lá, x igual a zero. Pode ser em centímetros. Então, por exemplo, a força A1 está aplicada na posição x igual a zero, ok?
É uma força vertical aplicada na posição x igual a 0. A força peso está aplicada na posição x igual a 1,5 metros da posição x igual a 0, né? Tá? 1,5 metros da borda esquerda, tá bom? E a força 2, então, está aplicada a 2,6 metros, né, da borda esquerda da prancha. Então, localizei onde estão aplicadas cada uma das forças. Então, qual é a condição? Bom, a primeira coisa é você saber essas distâncias. Então, deixa eu marcar aqui quais são as distâncias. Eu já falei, mas vou desenhar aqui. Essa aqui, a distância da força A1 até a borda é 0, né? A distância do ponto ali, não é ponto, né? Seria a linha de ação da força. Essa linha vertical, né, onde está a força, a distância dessa linha até a borda, então vou chamar aqui de distância P, distância da linha de ação do peso até a borda, eu vou chamar de 1, chamar não, né? Eu vou escrever que é 1,5 metros. E a distância, né, dessa força A2 até a borda lá, que é o x igual a 0, está a 2,6 metros. Vou anotar tudo aqui para você entender. Tá? Primeiro eu vou escrever aqui um produto que a gente vai precisar, chamado torque. Esse produto é chamado torque, ou momento de uma força. Esse torque que eu chamei, que é um produto que eu vou acabar de identificar, ele também tem um sinal. Então a primeira coisa é a gente saber que existe um produto que é chamado, que é o seguinte produto, é a força, vou multiplicar todas aquelas forças pela distância que elas guardam da origem. É, professor? É. Por quê? Que eu vou dizer para você agora qual é a condição que essas forças têm que guardar para que essa prancha fique em equilíbrio. Então, além da soma das forças ser igual a 0, tem outra somatória aqui que a gente vai fazer que também tem que ser igual a 0. Qual a somatória? Eu vou dizer aqui para você agora. Ó. Então, vou pegar a força A1, vou multiplicar pela distância que ela está da borda ali, x igual a 0, então no caso é 0 mesmo, né? Mas por enquanto eu vou colocar aqui 1. Esse produto vai ter um sinal, que daqui a pouco eu vou identificar como que você vai, né, descobrir qual o sinal associado a esse produto, mas por enquanto só faço o produto. Professor, e agora, o que eu faço? Você vai pegar a segunda força, que é a força peso, e vai multiplicar por quê? Vai pegar aquela força peso e vai multiplicar pela distância, que é aquela linha onde está a força peso, essa linha vertical aqui, tá vendo? Ó, essa linha aqui, a força peso está numa direção vertical, né? Imagina uma linha ali passando pela força peso. Essa linha está aqui distância da borda, então a distância que eu chamei de dp, né, que é 1,5 metro aqui, tá vendo? Está 1,5 metro da borda. Aqui vai ter um sinal, que por enquanto eu não sei qual é, daqui a pouco eu explico qual. Mais ou menos, de novo. Você vai fazer agora o mesmo produto com a terceira força, ó. Terceira força, F, A2, vezes a distância dessa força até o x igual a 0. Então, a distância A2 vai ser igual a nada, né? Distância 2 igual a 2,6 metros. Essa soma toda aqui, falta definir o sinal de cada produto, tem que dar 0 quando? Quando que a soma dessas forças, né, multiplicada pelas distâncias correspondentes, tem que dar 0. A mesma coisa que você estudou na primeira lei de Newton, tem que dar 0 se a sua prancha estiver em equilíbrio. No caso, ela está parada, então com certeza você sabe que ela está em equilíbrio. Então, você tem a primeira condição, a soma das forças tem que ser igual a 0, e você tem essa segunda condição que também você pode aplicar, ó, que a soma desses produtos, da força vezes a distância, né, da linha de ação da força até um ponto de referência, você pode escolher qual é o ponto de referência, a soma de todos esses produtos. Que produtos, professor? Produto da força, de cada força, pela distância que elas guardam de uma distância, de um ponto que você tomou como referência. Como assim, professor? Ué, eu não coloquei um eixo X ali? Não disse que a origem está lá na ponta esquerda, na extremidade esquerda da prancha? Sim, eu que escolhi isso, não foi? Foi, então, eu escolhi isso. Em função desse eixo de referência, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar cada força dessa aqui, ó, né, cada valor de força, está aqui, nessas direções verticais, pela distância que elas guardam da origem. Essa aqui já está na origem, então a distância vai ser 0. Agora essa aqui não, né? Tem uma distância aqui até a origem. Essa aqui também tem uma distância até a origem. Então você vai multiplicar cada força por cada distância e somar tudo, né? Isso tem que dar igual a 0. Só que esses produtos também vão ter um sinal, que vai ser positivo ou negativo. Agora eu vou ensinar como você descobre o sinal. Vai ser positivo ou negativo, né? Mas como você descobre o sinal que você vai ter que colocar na frente desse produto para que essa soma seja 0? Vou te ensinar. Então você vai pensar agora, não na prancha, tá? Você vai pensar num ponteiro. Você viu o ponteiro de relógio, esses relógios analógicos? Você viu que existem relógios que têm ponteiro, né?
Então, imagine essa linha aí sendo um ponteiro, ok? E essa linha que está aí, essa seta, ela pode girar em torno desse eixo que você está vendo ali, né? É um ponteiro, né? Então, ele está preso nessa extremidade, mas é um eixo aqui, então ele pode girar. Ele pode girar para cima ou para baixo, assim como no relógio o ponteiro pode girar, né? No relógio o ponteiro gira no sentido horário, esse sentido aqui, né? Conhecido como sentido horário, tá? Então você tem o sentido horário, seria esse o sentido anti-horário, para que essa seta gire em torno desse ponto. Então imagine um ponteiro, você tem que imaginar, né? Nós não temos um ponteiro aqui. Então você vai imaginar. Para quê, professor? Eu vou te ensinar como você vai determinar aqueles sinais ali. Então tá. Onde eu escolhi a origem do meu referencial ali, X, o azul, não foi na extremidade esquerda? Então tá, então você vai imaginar ali um ponteiro que está na extremidade esquerda aqui da folha, né? Então esse ponteiro pode girar em torno dessa extremidade aqui, tá vendo? Então agora não é prancha, é um ponteiro. Esse ponteiro pode girar. Para que serve isso, professor? Só para você determinar os sinais daqueles produtos ali. Então quando eu terminar, a gente volta e faz a conta para você entender o que a gente está fazendo. Estou apresentando para você uma nova condição de equilíbrio, né? Que você pode aplicar em vários problemas. Então tá, vamos lá, professor, então. Então vamos lá. Então, como é que eu vou saber o sinal desse primeiro produto aqui? Não precisa saber. Por quê? Porque esse produto vai dar zero, porque a distância é zero. Então, você não precisa se preocupar com esse primeiro produto. Deixa o mais menos ali mesmo. O próximo você precisa se preocupar, porque a força-peso existe e a distância do peso, aquela origem zero, também existe. Então, esse produto não dará zero. Qual o sinal que você vai colocar na frente daquele produto? Você volta aqui na figura. Esse produto se refere a quê? A força-peso, né? Então você vai voltar aqui na figura e olha para a figura e pergunta: onde está desenhada a força-peso? Ah, está desenhada ali no meio apontando para baixo. Então você vai trazer aquela força-peso para cá, como se ela fosse aplicada no seu ponteiro. Se eu aplicar nesse ponteiro uma força para baixo, igual ao do peso, para onde ele vai girar? Diz para mim, no sentido horário ou anti-horário? Sentido horário. No sentido horário. Vamos adotar um sinal para o sentido horário. O sentido horário nós vamos adotar um sinal de rotação negativo. Igual na matemática, né? Quando você marca um ângulo aqui para baixo, o ângulo é negativo. Se você marcar um ângulo aqui para cima, o ângulo será positivo. Então esse sentido de rotação seria o sentido negativo, o sentido horário. E o contrário, então, vai ser o sentido positivo. Ok? Se eu adotei esse sentido negativo de rotação como negativo, se eu adotei esse sentido como negativo, sentido horário como negativo, então você vai fazer o seguinte: na frente daquele produto, né, do peso vezes a distância, você vai colocar o sinal negativo. Então aqui ó, você vai apagar isso aqui e vai colocar apenas um sinal negativo. Não entendi, professor. Então vamos tentar fazer para a próxima força. Qual é a próxima força? Diz para mim. Eu tenho que descobrir agora. Força 2. Então vamos lá. Vamos descobrir o sinal desse produto. O sinal desse produto será dado por essa técnica aqui. Ó. Você vai tirar agora, você não quer mais analisar a força-peso, né? Você quer analisar a força FA2. Então você vai desenhar somente a força FA2 aqui, tá? Ali o ponteiro está quietinho, ele não quer se mover. Tem um atrito ali segurando ele no eixo, né? Mas ele pode girar se eu aplicar uma força. Então, se eu aplicar uma força aqui, que eu vou chamar de FA2, nesse ponteiro para cima, para onde ele vai girar? Sentido anti-horário. Que é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, você vai voltar ali, ó, naquele produto. Cadê o produto? Aqui, ó. FA2 vezes DA2 vai apagar esse mais menos aqui e vai colocar sentido positivo. Então, você vai colocar aqui um mais. Então, agora nós temos uma equação ali, né? Que diz o seguinte: o produto da força vezes a distância força com sinal negativo, mais o produto da força 2 vezes a distância da força origem do referencial, se eu somar isso tudo, também tem que dar zero. Então, na condição de equilíbrio, essa somatória aí desses produtos também tem que dar zero. Então, a gente já conhecia o quê? Somatória de forças, né? A gente já sabia que a somatória de forças tinha que dar zero no equilíbrio. E agora a gente está conhecendo uma outra condição que a gente também pode aplicar esses problemas, onde quando houver equilíbrio, né, a gente pode aplicar. Então vamos aplicar, né, vamos pegar essa somatória aqui e fazer as contas. Vamos lá, o que a gente conhece? Então vamos lá, ó, vou te pegar isso aqui e trazer para baixo. O primeiro produto é zero, né? Por quê? Porque o FA1 está na origem do meu referencial. Então qual a distância dessa força à origem? Ela está sobre a origem, então a distância é zero, né? Então vai ficar ali força 1 vezes 0. Força 1 vezes 0 dá 0.
Então, essa somatória aqui, esse primeiro produto já dá zero. Então, já elimina. Sobra o quê? Sobra menos FP vezes DP mais FA2 vezes DA2 é igual a zero. Professor, isso dá zero por quê? Porque a prancha está em equilíbrio. A gente pode fazer lá o experimento em laboratório, medir os valores das forças, medir os valores da distância. Quando a gente fizer essa conta que está aqui, você vai ver que ela dá zero. Então isso é fácil de verificar, né? Desde que a gente tenha os instrumentos para isso, né? Tem que ter uma balança, né? Tem que ter uma fita métrica, tem que ter, né, alguns corpos para fazer o experimento, né? Uma prancha, né? Tábuas e assim por diante, tá? Hastes, né? Pode usar hastes, tábuas, pranchas. E a gente consegue fazer então as medidas. Tá? Aqui a gente não está provando, não está fazendo experimento, né? Só está mostrando que isso ocorre. Então agora vamos aplicar, vamos lá. Menos FP, eu conheço a força-peso da prancha? Vamos voltar ali, vamos ver. Ah, professor, você falou que o peso da prancha, a massa da prancha era 15 e que o peso... 147 newtons. Está aqui, ó, 147 newtons. Então eu vou lá embaixo e escrevo naquela equação, ó. Então vai ficar assim, ó, menos 147, porque tem um menos ali, né? Você lembra que você associa cada produto desse, você associa um sinal, né? Depende do sentido da rotação que essa força pode provocar. Então, olha lá, menos 147 vezes dp. O que é dp? A distância da linha, né? Quanto? 1,5. Isso, 1,5, né? A distância onde está a linha de ação da força-peso até a origem lá, o zero, né? Que eu escolhi como zero. Então, 1,5, beleza. Mas força A2 eu não conheço, né? Então vou repetir, vou descobrir agora, né? Eu não conheço. Vezes distância A2. Qual é a distância A2? Você volta lá na figura. 2,6. 2,6, exatamente. Então é só colocar aqui embaixo, 2,6. Se você olhar para essa equação, só tem uma incógnita, tá vendo? Que é a força A2. Então dá para a gente descobrir, né? Então vamos fazer as contas agora. Deixa eu ver a calculadora aqui. Vamos lá, com calma a gente consegue fazer 147 vezes 1,5. 1,5, opa, deu errado. Confere aí na sua conta, 220,5. Então, menos 220,5. Né? Então, esse primeiro produto. Esse produto aí, na física, é chamado de torque ou momento de uma força. Tá? O produto da força vezes a distância, né? Até a origem ali que você adotou como referência. Então, o ponto da linha de ação da força, né, distância da linha de ação da força, que é a linha onde a força está, né, até o ponto que você considerou como origem. O seu livro deve chamar esse ponto aí de origem, né, que eu chamei de origem, de polo, né, polo, P-O-L-O, polo, né, para você calcular esses toques ou esses momentos, tá? E depois... FA2 vezes 2,6. Eu não sei, né? Não sei o valor de FA2, então vou repetir aqui. FA2 vezes 2,6. Então, o que eu posso escrever aqui embaixo? Aqui? FA2. Estou usando maiúsculo, mas lá em cima eu escrevi minúsculo. Não ficou legal não, mas vamos deixar assim. É igual a 220,5. Né? Só mudei ali. Aqui faltou igual a zero, né? Tá bom? Então você passa o 220,5 para o lado do zero lá, vai ficar FA2 vezes 2,6 igual a 220,5. Então vai ficar o quê? FA2 é igual a 220,5 sobre 2,6. Vamos fazer essa conta, 220,5 dividido por 2,6, igual a 84,80. 84,80. Essa força FA2. Newtons, tá bom? Newtons. Qual é o peso da nossa prancha? 147 newtons. 147 newtons. Vamos trazer aqui para baixo só para a gente lembrar. Então nós temos que o peso da prancha é 147 newtons, né? E descobrimos que a força FA2 é igual a 84,8 newtons. Aí a pergunta é a seguinte, se o peso 147, se FA2 realmente for esse valor aí de 84,8 newtons, quanto é que valeria a força FA1? Alguém é capaz de descobrir? É só subtrair a força-peso
Só subtrair, né? Exato. Exatamente. Por quê? Porque FA2 mais FA1 somadas tem que dar os 147, né? Que é aquela primeira condição de equilíbrio que a gente já aprendeu, né? Desde o do início do bimestre. Aí a gente já aprendeu, né? Desde o meio lá do primeiro bimestre, que é a primeira lei de Newton, né? Escrevi aqui ó, né? F menos FP mais FA1 mais FA2 igual a zero. Então a soma FA1 mais FA2 dá 147, né? Porque o peso é esse, 147. Então tá ali. Se eu somar, né, FA1 com FA2, dá 147. Então, se eu subtrair 147, né, menos 84,8, vai dar o FA1, né? Então, vamos fazer essa diferença aí. 147 menos 84,8, e vai ler aqui, ó, digitação. 84,8 igual a 62,2. Por que tem que dar 62,2? Porque na hora que eu somo 62,2 mais 84,8, tem que dar 147 litros. Né? Então, alguns já tinham percebido, né, que realmente a força que cada suporte aplicaria seria diferente. Veja que aqui, pela regra que eu coloquei aqui, essa regra nova, né? Qual é a regra nova, né? Que a soma dos torques das forças aplicadas à prancha tem que ser nula. O professor, que negócio de torque é esse que você está falando? O que eu estou chamando de torque, ou momento de uma força, né, em relação à origem ali, são esses produtos, tá vendo? Significa o seguinte, né, que o valor da força FA1 e FA2, essa equação está dizendo isso, que o valor da força FA1 e FA2 vai depender de onde eu colocar aqueles apoios ali, entendeu? Então, se eu colocar, por exemplo, o apoio 2 mais próximo da borda ali, quanto mais próximo da borda, mais próximo F2 fica de F1, ou FA2 fica de FA1, né? Se eu colocar o apoio 2 numa posição diferente, as forças serão diferentes. E essas forças vão depender exatamente dessas posições que eu coloco os apoios ali, tá? Então, nesse caso aqui, aplicar somente a primeira lei de Newton para forças não resolveria o problema, né? Aplicando a primeira lei de Newton, eu consigo descobrir só que FA1 mais FA2 é igual a 147 newtons. Eu consigo descobrir isso, mas não consigo descobrir separadamente qual o valor de cada uma das forças, né? Então, aqui por essa nova regra nova lei de equilíbrio, que a soma dos torques é igual a zero, eu consigo descobrir não só o valor de FA1, como também o valor de FA2. O valor de FA1, eu usei essa regra, soma dos torques é igual a zero. Achei o valor de FA2, na verdade, FA2. Para achar o valor de FA1, poder aplicar a primeira lei de Newton, que agora eu conheço duas forças, só falta uma, então aplicando a primeira lei de Newton eu consigo achar a terceira força, que foi o FA1. Prontinho, né? Entendeu a ideia? Agora eu vou te dar outros exemplos para você começar a assimilar essa nova lei ali, né? Que a soma dos torques também tem que ser igual a zero quando o corpo está em equilíbrio. Então, eu vou te dar outra situação, vou dar um tempo para você pensar. Uma situação bem semelhante, tá? Aquela, vou chamar de exemplo 2, né? Exemplo 2. Então, professor, é parecido? É parecido. Vamos voltar aqui. Vou desenhar a prancha, vou fazer o mesmo sistema, né, só que com valores diferentes. Aí você vai tentar encontrar, né? Ó, aqui eu tenho, eita, prancha feia, hein? Então aqui eu tenho uma prancha, uniforme, mesma largura sempre, mesma espessura, né, mesma altura ali, né, de comprimento igual, pode ser até o mesmo comprimento, 3 metros, né, suponho que uma prancha de mesmo comprimento ali. Então deixa eu botar as medidas aqui, ó. De largura aqui ela tem 3 metros, ok? Então, 3 metros de largura. Então, agora vamos colocar essas pranchas apoiadas em um suporte aqui, no lado esquerdo. Então, vai ser professor, é parecido, quase a mesma coisa. Lado esquerdo, vou chamar de suporte 1, então está apoiado ali, tá? Vou colocar aqui um suporte 2 aqui, ó. Eu vou te dar as medidas ali, do suporte 2 até a borda, nós temos 1 metro, ó. Então, 1 metro. Tá? 1 metro e, obviamente, né, desse suporte até o outro vão ter 2 metros, né? Teremos 2 metros aí, tá? Então, 2 metros. Obviamente, né? A soma aí tem que dar 3 metros, que é a largura da prancha. E a prancha fica ali equilibrada, né? Ela não cai, tá? Não cai, tá ali equilibradazinha, quietinha.
Então, ela está sendo sustentada apenas por esses dois suportes, né? Ali eu não estou desenhando a profundidade, né? Você pode imaginar assim como se fosse um cavalete, assim, né? Eu vou desenhar em 3 dimensões, só para você entender. É assim, ó. Desenhar aqui como se tivesse uma profundidade aqui, entendeu? Então, essa prancha, ela continua lá para o fundo, tá? Deixa eu desenhar melhor aqui, que ficou fora. Então, ela tem uma profundidade ali também, tá? Não está querendo ficar? Então, deixa aqui. Ficaria assim, tá? Uma prancha, né? Mas eu estou desenhando só o perfil dela, tá? Então, tá aí, só o perfil da prancha. Então tá aí, deixa eu apagar aqui o negócio, ficou bem esquisito. Então, professor, o que você quer saber? Bom, primeiro eu te dar uma informação, né? Quero saber a mesma coisa que a gente determinou antes. Quero saber quanto que cada suporte daquele está exercendo ali na prancha de força. Então, eu vou te dar aqui que o peso da prancha é igual a... Vou dar valores, um valor mais arredondadinho, que vai ficar mais fácil para você, tá bom? Então, a força-peso aí dessa prancha, então, o peso da prancha chama de PP, né? Peso da prancha é igual a 150 newtons, tá bom? Então, esse é o PP, peso da prancha. Como a prancha, né, tá uma simetria ali, ela sempre tem a mesma espessura, né, tem sempre a mesma profundidade, né? Então, se você cortar a prancha no meio, você vai ter 2 pedaços iguais. Então, você pode representar o peso da prancha no meio dela, tá? No meio da prancha, ou seja, a 1,5 metro da borda. Aí você representa o peso ali. Beleza. Então, o que você vai responder? Você vai responder para a gente, né, quais os valores de F. Vou chamar de F1 agora, tá? F1 você entende que é a força do apoio 1, F1 e F2. Como eu não escrevi o que é F1 e F2, eu vou desenhar na figura aqui, tá? Para você saber o que eu estou perguntando. Então, aqui, ó, no lado esquerdo, eu vou desenhar uma força aqui em vermelho. Não sei se você vai conseguir enxergar aí. Deixa eu tentar desenhar de novo. Uma força em vermelho, acho que dá para ver, né? E aqui do lado direito, no suporte 2, uma força também em vermelho. Só que ela está ficando meio torta ali. Deixa eu desenhar separada aqui, agora eu vou colocar ela lá. Tem essa força aqui que eu quero descobrir, né? Então, essa força do lado de cá, vou chamar de F1. E essa força aqui no apoio 2 de F2. Né? Simplifiquei o nome um pouquinho. Tudo bem? Então, F1 e F2. Aqui apagou. F1 e F2. Eu quero que você descubra o valor dessas forças. O que você vai aplicar? A mesma coisa, né? Você vai aplicar que a somatória das forças tem que ser igual, né, a 0. Então, F1, né, mais F2 menos P igual a 0, né? Porque a prancha está em equilíbrio. E a somatória dos torques também é igual a 0. Então, para calcular os torques, aí você já tem que colocar ali um referencial, tá? Tem que imaginar, né, um eixo ali. Você pode fazer igual eu fiz antes, né? Você imaginar um eixo, você pode escolher o 0 aqui à esquerda, tá vendo? Aí você escolhe o 0 ali e faz uma linha horizontal para simbolizar esse eixo X aí. Pronto, esse é o seu referencial, ó. X, né? E X igual a 0 lá no início aqui, tá? X igual a 0, tá? Aquele iniciozinho aqui do lado esquerdo. Então, a posição da força F1 é a posição, né, a linha, né, onde ela está agindo, é a linha que passa por X igual a 0. A força F2, né, se você prolongar ali uma linha sobre F2, vai passar pela posição X igual a 2, tá bom? E a posição onde é aplicado o peso, né, a linha de ação do peso, está em X igual a 1,5, que é o meio da prancha, tá bom? Então é isso, então você vai aplicar as mesmas ideias. Somatória das forças é igual a 0, a somatória dos torques também é igual a 0. Tenta montar as equações e resolver achando F1 e F2. Vou dar 10 minutinhos para vocês pensarem. Professor, Diga. eu acho que F2 é igual a 100 newtons e F1 é igual a 50. Sim, provavelmente é isso, né? Mas aí você vai ter que mostrar que isso é verdade. Mas eu não tenho certeza, aí você faz as contas, tem que montar. Ah, beleza, né? Eu acho que é isso. Ok, ótimo, né? Se você já tem uma intuição ali que já te dá, né, uma ideia de o que está acontecendo, ótimo. Mas agora você vai tentar escrever as equações e conferir, né, para ver se isso que você tem já como intuição, né, bate com as equações, tá bom? Então você tem que escrever as equações agora. Então, você põe assim, né, você pode escrever assim, em relação às forças, né, podemos escrever, né, F1 mais F2 menos P igual a 0. Em relação aos torques, podemos escrever o quê? Que torque 1 mais torque 2 mais torque tal igual a 0, né? Ou se você preferir, você já pode escrever aqueles produtos ali, né? F, né, dP, F2, D2, F3, D3, somando tudo igual a 0. Aí você tem que determinar os sinais de cada momento, dá um trabalhinho, né?
Mas vou dar um tempinho aí, ó. São 3h52 até 2h02 para você pensar e fazer no papel. Pega um papel aí na sua casa, um lápis e tenta montar os desenhos e fazer, tá bom? Enquanto isso, lá beber água. Você vai fazendo aí. Professor? Professor? Professor, consegui? Ótimo. Só um minutinho, deixa o pessoal pensar mais um pouquinho aí. Deixa o pessoal deixa eu dar, vamos dar um tempinho para a galera aí. Mais uns 6 minutinhos para o pessoal pensar. Vitor Garcia apareceu aqui. Não sei o que. Não sei fazer. Eu acho que ele respondeu, não sei, pro Guilherme. Ok. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se mais alguém consegue fazer. É assim mesmo, não conseguir, a gente vai fazer aqui, vai chegar na hora que você vai fazer isso aí. Tranquilo.
Dá mais 4 minutos para vocês tentarem. Enquanto você pensa aí, deixa eu fazer o desenho. Vamos lá. Vou simplificar o desenho aqui embaixo. Deixa eu ver aqui se está. Então, vou desenhar aqui, pessoal, uma linhazinha aqui para a gente poder pensar, né, sobre esse problema. Então, essa linha representa a nossa prancha ali. Por que só prancha, professor? Porque é o caso mais simples, né, que a gente pode pensar. Então, depois a gente vai ter outras situações. Então, tem uma pranchazinha ali, né, está apoiado do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo vai ter uma força que a gente chamou de F1. Deixa eu desenhar com outra cor, para ficar mais fácil de enxergar. Então, F1 está aqui, né, e tem uma outra F2 ali, então a distância de 1 metro da borda. Então está o apoio 2 ali. Agora aqui eu só estou representando a força, elas têm valores diferentes, né? Você pode desenhar até com tamanhos diferentes, para mostrar que elas têm valores diferentes. Tem o peso no meio, né? Então o peso aqui no meio é um pouco maior, mas não vou desenhar muito grande não, senão vai tomar muito espaço nosso. F2, né? Chamei só de F2 e de F1. Tá aí, gente. Então agora nós temos as distâncias também, né? Do peso ali até a borda, nós temos a distância de 1,5 metro, né? Então, tá aqui, ó, 1,5 metro. E da força F2 até a borda, nós temos uma distância de... não sei, não lembro. 2 metros? 2, né? 2 metros. Essa borda esquerda, né? Tá ali, tá meio torto. Deixa eu melhorar essa figura aqui. Então... essa aí é o exemplo que o senhor passou agora, professor? Isso. Estou fazendo o desenho aqui. Então esse é o desenho, né? Eu confundi que o senhor fez ao contrário, que você colocou
a força-peso aqui para baixo, você colocou a medida... É diferente, mas só a mesma coisa que o meu. Não, sim, mas assim, são as mesmas medidas, tá? Então não tem problema não. Aí qual é o peso? 150 newtons, né? Então essa prancha que eu pintei aí de azul tem um peso de 150 newtons. Bom, ela está em repouso? Sim, né? A prancha está apoiada, né? Está apoiada ali naqueles dois suportes, está em repouso. Então, o que nós podemos escrever, né, sobre essa prancha, sobre as forças que atuam nessa prancha? Primeiro, nós podemos escrever, né, que a soma das forças é zero, né? Então eu vou somar ali, vou somar ó, F1 mais F2, eu chamo soma, mas na hora que eu coloco na equação, eu tenho que dizer para ela para onde cada força aponta, né? As que apontam para cima serão colocadas na equação com sinal de mais. As que apontam para baixo, então é como se eu estivesse somando aqui, ó, com menos P. Eu só vou escrever menos P direto, tá? Menos P é igual a zero. Então nós temos essa primeira condição. A outra condição é que a soma dos torques, né, em relação a um determinado ponto ali, pode ser a origem, né? Deixa eu chamar aquilo ali de eixo X, vou complementar ali, né, com a própria, vou desenhar em vermelho aqui, não, azul mesmo. Vou desenhar, vou aproveitar a própria linha que representa a prancha para colocar um eixo aqui, né? Então tem um eixo X ali, cuja origem é zero aqui no extremo, tá? Aqui é X igual a zero. Tá? X em metros. Então estão ali as medidas, 2 metros, 1,5 metro, né? E assim por diante. Então, eu posso escrever em relação àquela origem lá, que é a soma dos torques, né? Então chama de torque, né? Ou momento de uma força. Você pode chamar de momento. Se você quiser chamar de momento, chama de M, que é o momento da força F1 mais o momento da força F2. Por enquanto ponha mais, né? Porque na verdade é mais ou menos, né? A gente não sabe ainda qual o sinal, tá? Mas se quiser botar mais só, não tem problema. Depois você troca o sinal. Mais o momento da força peso é igual a zero. Tá vendo? Para cada força, F1, F2 e P, você vai escrever um momento, ou seja, um produto da força vezes uma distância, entendeu? Então tá. Então vamos continuar. Da primeira equação, o que a gente pode tirar da primeira equação, né? A primeira equação, vou até escrever ali embaixo, né? Deixa eu separar essa equação. Então apaga aí, mete uma borracha. Da primeira equação, já pode escrever o quê? Que F1 mais F2, igual àquela situação anterior, né? Menos P, quanto é que é o peso? Nesse caso aqui é 150, né? Então vai ficar menos 150 igual a zero. Então daí eu tiro que F1 mais F2 tem que ser 150, né? Tem que valer 150, tá bom? Que é só essas duas que anulam o peso, não tem mais nenhuma força atuando na prancha ali, tá bom? Então F1 mais F2 é igual a 150 newtons, né? O valor do peso ali. Tranquilo até agora? Tranquilo, né? Então essa é uma condição. Daí você não responde o que eu quero, né? Eu quero que você calcule F1 e F2. Com essa primeira condição de equilíbrio, que é a soma das forças é nula, né? Você só responde o seguinte, que a soma de F1 mais F2 é igual a 150, né? Quando você tinha uma situação, né, que o objeto estava apoiado no chão e você só tinha uma força ali, né, sustentando esse objeto, então você chegava à conclusão que aquela força, por exemplo, seria 150. Mas aqui você tem duas, né? Tem F1 e F2 sustentando o objeto. Então você não sabe qual é o valor de cada uma delas. Você sabe que a soma é 150. Então, por essa condição, você só pode responder isso, né? Que a soma é igual a 150 newtons, por enquanto. Agora vamos pegar a segunda condição. A somatória ali desses momentos, que são aqueles produtos, né? Força vezes a distância, a origem do referencial. Quando eu fizer essas somas todas aí, eu também vou ter um valor igual a zero. Aí lembre-se que eu tenho que colocar um sinal mais menos ali também. Então vamos lá. Momento da força F1 vai ser o produto de F1, está aqui F1, né? Produto do valor de F1, que a gente não sabe, vezes a distância, né, dessa linha onde está F1 até a posição zero. Qual é essa distância? Eu tenho um ponto aqui, ó, e tenho sobre esse ponto passa uma linha sobre ele. Qual a distância do ponto a essa linha? Zero, né? Se o ponto está sobre a linha, ou a linha está sobre o ponto, a distância entre eles é zero, né? Então, você vai colocar nesse primeiro caso aqui, que esse momento aqui, ó, é zero, pois a distância da força F1 até a origem é zero, ok? Isso já não acontece para a força F2, né? O momento da força F2 vai ser o produto F2, deixa eu fazer em azul aí, para ficar tudo igual. Vai ser o produto da força F2 vezes a distância. Que distância, professor? Distância dessa linha aqui onde está a força
É peso que eu estou falando, né? Deixa eu ver. Não, da força F2. Então, a distância lá da força F2, tá vendo? Dessa linha aqui, ó, onde está a força F2, até a origem, x igual a 0. Qual é essa distância? Diz para mim. Qual a distância da linha onde está F2? Essa linha aqui, ó. A força F2 está sobre essa linha aqui, que eu estou riscando. Qual a distância dessa linha? Ou seja, qual a distância de F2 até a origem, x igual a 0? Diz para mim. 2 metros. 2 metros. Então, você vai lá embaixo colocar F2 vezes 2. Agora, você tem que dizer qual é o sinal desse momento, se é positivo ou negativo. Aí você vai lembrar aquela questão do ponteiro. Você volta para a figura, imagine um ponteiro aqui, tá vendo? Você pode pensar esse próprio eixo X como sendo um ponteiro, né? Tá o ponteirinho parado ali. Tira aquelas forças todas, tá? Deixa só o ponteiro azul. Se eu pegar o ponteiro aqui, você vai imaginar que tem um eixo aqui, né? No x igual a 0. Se eu empurrar esse ponteiro para cima com a força F2, esse ponteiro vai gerar no sentido positivo ou no sentido negativo? O que você me diz? Positivo. Positivo. Então, o momento da força F2 é positivo. Então, aqui, ó, no lugar de mais menos, você vai deixar somente mais. Agora você sabe qual é o sinal correto. Ok? Próximo. Próximo é o momento da força-peso. Então, você vai pegar o valor da força-peso, está aqui, ó, 150 newtons, beleza pura. Então, vai ficar aqui, ó. Não vou colocar o valor da força-peso ainda não, tá? Vou colocar aqui assim, ó, peso, depois eu coloco o valor, vezes a distância. Vamos nos preocupar, por enquanto, com a distância, né, da força até a origem. Vamos lá. Qual a distância daquela força-peso ali? Deixa eu marcar aqui para você, aqui, ó. Da linha onde está essa força-peso até a origem. Diz para mim. 1,5 metro. 1,5 metro. Então, você vai lá no lugar daquele momento lá, você vai escrever 1,5 metro. Agora, você vai decidir sobre o sinal desse momento, mais ou menos. Aí você volta lá e se pergunta. Pensa só no ponteirinho, né? Centrado em x igual a 0. E pensa só na força-peso empurrando o ponteirinho para baixo. Para onde esse ponteiro ia girar? Para o sentido positivo ou para o sentido negativo? O sentido horário, que é o quê? Negativo. Negativo. Então, naquele momento da força-peso lá, você vai colocar o sinal menos. Então, você apaga isso aqui e coloca um sinal menos ali. Isso tudo, essa soma desses dois produtos tem que ser 0. Vamos colocar os valores das forças aí que a gente conhece? F2 a gente conhece? Sim. Qual é o valor de F2? Não conheço. Eu errei. Não conheço. Não conhece? Então vamos repetir aqui. Não conhece peso. Não conhece. Então repete aí, coloca 2. Menos. O peso eu conheço, né? Então vamos substituir o valor aqui, 150 vezes a distância que eu já coloquei. Beleza pura. Poderia ter feito substituição antes? Poderia, né? Eu quis fazer separado só para você se concentrar em uma coisa de cada vez. Então vamos lá. E agora, o que a gente faz? Faz conta, né? Quanto é que dá 150 vezes 1,5? Vamos fazer aqui? Deixa eu fazer aqui. 225. 225. Ele já fez a conta, deu 225. Então vou colocar aqui. Ó. Aí vocês conferem, se vocês quiserem conferir, né? Cada um faz a sua conta e confere o valor que o nosso colega falou. Prontinho, tá? 225. O que a gente pode fazer agora? Deixa o 225 do lado direito, né? Fica assim, F2 vezes 2 é igual a 225, né? Quanto é que vai dar F2? F2 vai ser igual a 225 sobre 2. Quanto é que dá isso, gente? 225 112,5. 112,5. 112,5 newtons. Esse foi o F2. Cadê o F2? Está ali, né? F2. O F1 vale 37,5. Ah, beleza. Então tá, F2. Ah, moleque, eu aprendi. F2 deu 112,5. Então vamos conferir. F2 está ali, 112,5. Faz a seguinte conta agora, só para você ver que interessante. Multiplica, como são só duas forças aqui na conta, tá vendo? Na conta de momento, ó, só são duas forças envolvidas, F2 e peso, tá vendo? Aí você achou F2, né? Para achar F1 é só fazer, né? F1 mais F2 igual a aquele valor lá, 150, subtrai uma da outra, né? 150 menos 112. 30 e quantos valores? 37,5. Isso, 37,5. Perfeito. Eu acertei. Ótimo. Estou orgulhoso de mim. Que bom, né? É isso aí. Quem não conseguiu ainda vai conseguir, né? A gente vai fazer outros exemplos outro dia para vocês irem se acostumando com a ideia, né? Então tá. O que a gente pode
usar também, vamos usar o resultado, vamos fazer a conta, né, do outro valor. Então lá, achou que é 112,5, nosso amigo Cleiton já achou o valor. Agora vamos achar o valor de F1. Bom, a gente sabe que é F1 mais F2 lá do início, né? Você não lembra? Só você voltar aqui, ó. Está escrito aqui, ó. F1 mais F2, a gente já sabia que é igual a 150, né? Então você escreve aqui, 150. Mas F1 eu quero descobrir, mas F2 eu sei, ó, 102,5. Beleza, né? Então é só subtrair, né? 150 menos 112,5, que vai achar o valor que o nosso amigo, acho que ele falou 37,5 newtons. Perfeito, é isso aí. Então, esses casos aqui, né, que você tem alguma coisa apoiada em dois suportes, você já sabe resolver, né? 37,5 newtons. Perfeito. Vamos conferir uma coisa aqui, por favor. Ó, pega esse valor aí para mim. Deixa eu ver se vai bater aqui. Ó. Vamos ver aqui quais são os valores F1 e F2. Vamos ver. Pega o valor de F2 e multiplica por 2. Tá vendo ali? Ó? Vou pegar o valor de F2 ali e multiplicar por 2. Vamos lá. Pega ali o valor de F2. Tá ali, ó, 112,5 e multiplica por 2. Vai dar 225, né? 225, ok. Ok. Agora você vai multiplicar o valor de 150, que é o peso, tá vendo? Peso aqui 150, você vai multiplicar por 1,5. Faz essa conta para mim para ver quanto é que dá. 150 vezes 1,5. Ninguém fez, não? Ó, eu pedi para você multiplicar o F2, quanto é que deu lá o F2? Ó, só para a gente fazer uma conferência. 112,5 foi o valor de F2, certo? Você vai multiplicar o valor de F2, 112,5, vezes a distância de 2 metros. Então pega aquele valor lá, ó, multiplica por 2, dá quanto? Dá 225, correto? Está aqui, 225, né? 112,5 vezes 2 dá 225. Então guarda esse valor aí, 225, beleza. Agora eu vou pedir para você fazer a seguinte conta. Multiplica o valor do peso, que é 150 por 1,5. Vê quanto é que dá. 150 por 1,5. Não. 225. Você percebeu que deu o mesmo valor? Sim. F2 vezes 2 deu o mesmo valor de peso vezes 1,5. Né? É essa a condição para que a barra fique em equilíbrio. Né? Como só tem duas forças ali, né? Além da força F1, mas F1 está no próprio x igual a 0. Né? Então não entrou na conta dos torques, né? Não entrou na conta dos momentos. Tá vendo? Só entrou na conta ali o momento da força F2 e o momento da força peso. Se você calcular o momento de cada um separadamente, dá o mesmo valor, né? Porque são duas forças. Então, o momento de uma força tem que dar o momento igual, né, em módulo, ao momento da outra força, para que o objeto continue em equilíbrio, percebe? Essa é a condição aqui, né? A outra condição é que a soma das forças dê zero, né? A segunda condição é que a soma dos momentos, ou a soma dos torques, também dê zero. Então, quando você faz isso aqui, ó, você escreve MF1 mais MF2 mais MP, você está escrevendo que a soma dos momentos também tem que ser zero. Né? Entenda momento de uma força como sendo esses produtos aí, né? A força vezes a distância. Então você já começa, né, a ter assim, algo como intuitivo, né, que era talvez intuitivo, agora tendo uma relação, né, mais precisa, né, uma relação matemática. Então você está percebendo que os valores de F1 e de F2 vai depender, nesses dois valores, vão depender de onde você coloca esses apoios, tá bom? Eu vou deixar mais um exemplo aí, vocês vão copiar, tá? Vão copiar esse exemplo, que é semelhante a esse aqui. É semelhante, mas eu vou botar já um grauzinho de dificuldade maior, né? Vamos botar um grauzinho de dificuldade maior, você vai tentar até a próxima aula, né? Hoje é o quê? Hoje é quinta-feira, nossa próxima aula é segunda-feira, né? Você vai tentar fazer até a próxima aula, e na próxima aula aí você, né, abre para ver o que vocês conseguiram fazer. Então, um exemplo semelhante, vou chamar de exemplo 3. Estou fazendo tudo parecido para ficar, né, mais fácil de vocês pensarem na situação. Depois a gente vai trazer outras situações um pouquinho diferentes, né, mas a gente vai explicando cada uma delas aqui, não tem problema. Então, vamos lá. Mesmo com professor, prancha de novo. Prancha de novo, só para você... já está assim, você já está acostumado com essa situação aqui, né?
Então, com essa situação, você já sabe resolver. Então, você já vai encarar com mais tranquilidade, né? Na hora de fazer. Você não vai ficar com receio de começar, né? Tentar fazer, tá bom? Imagina a pranchazinha ali. Posso dar até as mesmas medidas, né? Que você já se acostumou aí. 3 metros de largura. Né? Por enquanto, vamos deixar com essas medidas aqui. Então, aqui, ó. 3 metros de largura, pranchinha. Professor, igual a outra? Imagine que é a mesma prancha, tá bom? 3 metros de largura. Só que agora a gente vai botar os apoios assim, ó. Quer ver? Ó? Vou botar o apoio aqui. Tá vendo? O apoio 1 e o apoio 2. Para que alguém vai fazer isso? A gente não está nem muito preocupado por que alguém vai fazer isso. Alguém montou um estante ali, né, para botar algum objeto em cima, não queria colocar, de repente, né, coisas que são... não pode pegar umidade, né, não, de repente cai água ali, pode estragar, então um saco de cimento, por exemplo. Né, o cara botou uns 2 apoios ali, botou uma prancha em cima e botou um saquinho de cimento ali, por exemplo, né, para colocar. Por enquanto está vazio, né? Você vai fazer as contas aqui para um sistema desocupado ainda, né? Se eu botar uns pezinhos aí, depois a gente faz, deixa para a gente fazer no futuro a situação. Ah, professor, quando eu colocar um saco de cimento ali em cima, vai mudar a situação? Ué, pode mudar, né? A carga vai aumentar, aí a coisa muda de figura. Mas por enquanto vamos fazer vazio. Então tá bom, professor, o que você quer? Ó, vou considerar aqui que a prancha aqui, P, tem um peso igual a... Ah, a mesma prancha? É, a mesma prancha. Só vou mudar a posição dos apoios, entendeu? Aí você vai calcular novamente, né? Qual é a força, quais são, né, as forças em cada... Quais as forças aplicadas nos apoios ali. Então vou dar as medidas aqui para você. Espera aí que eu tô rateando aqui na medida. Espera aí. Aqui até aqui. Eu vou dar a distância. Eita, ficou horroroso, espera aí. De 40 centímetros. Eita, deixa eu escrever de novo. 40 centímetros. Bom, então aí você vai tentar fazer o que? Determinar a força que cada apoio está fazendo na prancha. É a mesma ideia, tá bom? Você vai pensar com calma, já te dei, né, alguns exemplos aí. Você pode dar uma lida no livro também, tá? Lá no finalzinho, capítulo 13, tá? A gente pulou lá para o final. 30 centímetros. Se quiser dar uma lida no livro, para ver como que ele escreve, né? Como que ele chama, né, esse produto, como é que ele coloca o sinal, para você ver como que eu fiz. Aí você compara como é que o livro fez lá, né? Tá diferente, tá igual, né? Pensa nos problemas mais simples por enquanto, tá? Não pega esse problema complicado não, porque depois a gente vai fazer com calma. Então tá aí. Então pensa nesse aqui, pelo menos, né? Se você não quiser ler o livro, dá uma olhadinha nesse problema. Você tem uma prancha de 150 newtons, né? Igual ao anterior. Coloquei 2 apoios, então ela não está apoiada no chão, está apoiada nesses 2 suportes 1 e 2. Você vai fazer o seguinte, você vai determinar, né, os valores de F1, qual o valor de F1 e qual o valor de F2. Aí você vai aplicar aquela, agora você já conhece, além da soma das forças ser igual a zero, você também conhece que a soma dos momentos dessas mesmas forças, né, tem que ser zero. É só lembrar, né, que para você calcular as forças, é só somar, né? P mais F1 mais F2 igual a zero, beleza. Mas para o momento, você tem que escrever aqui, né? Você tem que representar aqui um eixo, né? Aí você pode colocar aqui, ó, o eixo x igual a zero aqui, pode, x igual a zero, deixa eu desenhar de vermelho. Ah, professor, não, eu quero chamar x igual a zero aqui. É, mas aí você já está acrescentando, né, um detalhe novo, né? Tenta fazer igual eu fiz, pode chamar de x igual a zero aqui na extremidade, né? Mas pode fazer também, se você quiser chamar o x igual a zero esse ponto, também pode, você pode tentar fazer. Aí você traça uma linhazinha, né, que seria o seu eixo x, né? Saiu muito feio. Seria o seu eixo x ali. Pronto, está ali o eixo x. Então, cada força dessa, F1, F2, né, força-peso, vai ter uma distância em relação a essa origem aqui, ó, que é x igual a zero, entendeu? Então, você vai fazer igualzinho eu fiz. Aí você vai calcular o valor de F1 e o valor de F2. E na aula que vem a gente verifica se vocês conseguiram ou não, tá bom? Diga. Professor, aqui, uma perguntinha. Aí nesse exemplo aí, exemplo 3, o DA1, ele começa no X ou ele começa ali na onde que está o apoio 1? Então, você vai medir a distância de F1, é isso? Está falando? Isso. Aí você vai medir a distância da F1, a F1 vai estar aqui, né? Então você vai medir a distância dessa linha aqui, onde está F1, até a origem. Então vai dar 40 centímetros. Isso. Aí eu vou multiplicar 40 por 40 vezes 40, ou 0,4 vezes 0,4.
Mas por que 0,4 vezes 0,4? Porque eu coloquei em centímetros. Sim, e aí? Mas por que você está multiplicando Não, 40? milímetros. Sim, mas por que Eu você está coloquei multiplicando 40 por 40? Não entendi. Não, eu coloquei 0,4 que eu coloquei metro, eu me engano aqui. Então, é porque FA1, que aqui já tem um espaço entre o FA1 e o começo do negócio. Sim. Tem uma distância. Ali no exemplo 2 e no exemplo 1, a gente excluía porque o apoio 1 estava logo no começo, então não tinha distância nenhuma. Não tinha. Se você quiser eliminar isso, você pode escolher o x igual a 0 sobre o suporte 1. Aí vai ficar igual aos outros exemplos, entendeu? Deixa eu refazer o desenho aqui. Ó. Se você quiser eliminar esse problema, você vai fazer o seguinte. Ó. Professor, para eliminar esse problema, ficar igual ao problema anterior, eu vou pegar aqui, ó, eu vou escolher o 0 aqui, tá vendo? Aí você faz o seu x começando daqui, ó. Aí você elimina esse problema. Aí vai ficar como? Se você escolher o seu x igual a 0 aqui, ó, x igual a 0, vai ficar o momento da força 1, vai ficar F1 vezes 0, né? Vai ficar igual os outros exemplos que a gente fez antes. Você pode fazer ali, ó, x igual a 0, aí você elimina esse problema, né? Se eu colocar aqui, ó, na borda, vai ficar, o momento dessa força vai ficar F1 vezes 0,4, né? O momento da força peso, né, se eu escolher esse ponto aqui, tá vendo? Então, esse momento aqui não vai dar 0. Aí, o que vai acontecer? Você vai ficar com duas equações para resolver, né? Porque nenhuma das duas sozinhas você vai conseguir responder ao que ele está pedindo, que é F1 e F2. Aí, o que você vai fazer? Você vai ter que substituir uma equação na outra. Dá para fazer também. Se você escolher o x igual a 0 nessa posição, ó, em termos de conta, vai ficar mais fácil, porque você já elimina um dos momentos, né? Então, fica mais fácil de você trabalhar. Então, é até bom que você escolha ali mesmo, né? Eu tinha sugerido aqui, mas de fato, aqui onde você escolheu, não sei se você escolheu aí, né? Mas de fato aqui, escolhendo x igual a 0 aqui, fica mais simples de fazer. Lá no extremo também dá para fazer. Oi? Mas aí eu usando o x igual a 0, aí nesse referencial, mas eu vou ter que fazer uma outra equação depois para encontrar... Não, vamos lá, vamos com calma. Primeiro vamos decidir aqui, você quer escolher o x igual a 0 em que posição ali? Ali onde que está o apoio 1 mesmo. Então, ok. Então, vai ficar aqui, x igual a 0. Então, você já tem uma equação que independe disso, né? Que é a soma das forças. Então, você tem que F1 mais F2 menos peso é igual a 0. Isso você já tem, né? Independente de onde é aquele x ali. Ok? Ok. Né? A soma das forças é igual a 0. Independente desse x aí onde você vai escolher. Esse x aí vai afetar os momentos. Aí, o que você vai fazer? Aí vai ter lá, né? Vou escrever a equação dos momentos. São três forças. Então, vai ficar assim, ó, F1... Essa aqui é a primeira lei de Newton, né, aplicada à força. F1 mais F2 menos peso é igual a 0. Então, você tem a primeira equação. A segunda equação é dos momentos. Então, vai ficar momento de F1 mais momento de F2. É só você repetir aqui, tá vendo? Para cada força vai ter um momento. Mais momento de F3. Aí você lembra que esse mais pode ser menos, que a gente não sabe o sinal ainda. Isso tudo é igual a 0. Na hora que você for escrever aqui, se você escolher o x igual a 0 aqui, ó, esse momento de F1 vai dar 0, aí já simplifica a sua equação, né? É como que vai ser o momento de F2, ó, você vai pegar a distância de onde está agindo F2, que seria sobre essa linha aqui, né? Estou exagerando a linha, fazendo muito grossa, mas você vai pegar a distância daqui até o 1, né? Entendeu? Até onde você adotou x igual a 0, que é aqui. Então você vai ter que descobrir a distância entre os dois suportes. Qual é? 2,3. Então a outra distância aqui, ó, é 2,3. Então a distância de F2 até o x igual a 0 é 2,3. Então, esse momento aqui vai ser F2 vezes 2,3. Vai ter um sinal aqui positivo, depois você descobre. O outro momento vai ser o da força-peso, né? Então, você tem que pegar aqui a força-peso, está aqui no meio, você vai ter que descobrir qual a distância, né, da força-peso até esse ponto, até esse suporte. Ó. Você vai ter que descobrir essa distância aqui, ó, distância P. Entendeu? Então, o que você faz? Você pega ali... Em relação à borda, aquele peso está a 1,5 metro da borda, certo? Da borda esquerda. Então, você está a 1,5 metro da borda esquerda, qual a distância que vai estar do suporte 1? 1,10 metros. E 1,10 metros. Então, a segunda distância ali vai ser 1,10 metros. Então, vai ser menos peso vezes 1,10 metros. Pronto. Aí você substitui o valor do peso ali, né, que é 150, e você acha o F2. Tranquilo?
Tranquilo. Beleza, é isso. Então apaga, né? Se você quiser apagar e tentar fazer de novo, depois você faz. Senão você conclui, né? Faz as contas aí e já conclui o valor, tá bom? Então tá. Obrigado aí, professor. Tá jóia, um abraço. Vamos fazendo aí, tentando. Na semana, na aula que vem, a gente tira dúvida, se tiver alguma dúvida, tá bom? Aí eu trago outros exemplos, tá? Até lá, então. Um abraço. Professor, tchau, até a próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau.